pensar coisas novas. E o nosso tema da tarde, eu acho que, mesmo que a gente não tenha diretamente a responsabilidade da educação da juventude, das crianças no mundo atual, a gente tem algum papel, direto ou indireto nesse contexto, e é importante que a gente reflita nessa situação. Alguns que estão aqui, que são pais e que estão com os filhos aí no caminho, talvez fiquem ou assustados ou incomodados com muitas das falas, porque a gente vive um momento em que o questionamento sobre o que seja educação, o que é o papel dos pais e o que é o papel da família, precisa ser revisto e repensado. Então nós vamos dividir o nosso estudo aí em dois momentos e vamos tentar organizar para que no finalzinho a gente possa abrir para que as pessoas façam perguntas, porque a gente fica aqui falando e cada um tem um questionamento, uma posição a repensar nesse fato. Há alguns meses atrás eu escutava um companheiro de doutrina, um psicólogo que tem se tornado uma referência na divulgação do movimento espírita, que é o Rossandro King, que é da Paraíba, de Campina Grande, falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que nós, a minha geração, a geração de muita gente aqui, nós fomos criados numa educação Wi-Fi. Para quem não está acostumado a mexer com o computador, o Wi-Fi é uma forma, um recurso que se tem em que você se liga à internet sem precisar de fio, sem de nada. Então, a gente foi educado assim. O pai olhava, e você sabia o que ele queria, ele não precisava falar nada, você lia nas bases e se assustava. E hoje, no momento atual, a gente tem uma educação Wi-Fi. O filho olha, o pai entende e treme e faz o que ele quer. Então nós enfrentamos uma inversão de valores extremamente complicada, mas essa é a realidade. Na minha época, na época da maioria de nós aqui, você iria no restaurante com os seus pais e o almoço era aquilo que o pai queria que fosse servido. Hoje, uma criança vai com os pais e os amigos a uma pizzaria e a pizza é a pizza que o menino quer. E a semana que vem, se voltar à pizzaria, a pizza vai ser o que o menino quer, sempre desse jeito, dessa maneira, acreditando os pais que estão fazendo certo, estão agindo de maneira correta, e isso nós vamos ver que é um dos grandes móveis de complicação na nossa sociedade atualmente. Então, a primeira coisa é uma grande questão a se pensar. A quem que nós estamos dirigindo esse processo de educação? Qual é o objeto do nosso trabalho quando a gente fala de educação dos filhos? O nosso grande objeto é um espírito. Nós não temos ali simplesmente aquela personalidade que nós recebemos no processo de encarnação.
nós temos, na verdade, um espírito que nós vamos ver mais à frente o que é este espírito, quais são as suas características e por que nós precisamos repensar e retomar esse processo de educação. Quando a gente fala em educação, a gente fala em diversos aspectos desse processo de relacionamento, de aprendizado dentro da casa. Então, um dos aspectos da educação na relação familiar é o aspecto social. E o que significa isso dentro do ponto de vista educacional? É que os pais têm a obrigação de oferecer aos filhos a definição de papéis e a definição de limites. Nós vamos, no transcorrer do nosso estudo, retomar certas coisas e ampliar essas situações, mas vamos começar fazendo algumas digressões sobre o tema. A primeira coisa, nós hoje não sabemos qual que é o nosso papel. As famílias se estruturam de uma forma totalmente inadequada. Avô e avó já não é avô e avó, muitas vezes é pai e mãe, porque eles é que criam, eles que educam, eles que estão do lado. Marido e mulher não tem papéis mais definidos e às vezes ninguém sabe o que tem que fazer, e aí fica uma confusão, porque todo mundo empurra um para o outro e ninguém faz nada. Nós não sabemos realmente entender essa cadeia social que a gente vive nesse momento de transição. A gente precisa falar de limite e a gente não tem limite. Nós não temos limite nas nossas ações, no nosso comer, no nosso agir, no interagir com as pessoas. A gente não tem limite no comportamento, no trabalho, no descanso. Nada disso é claro para cada um de nós. Como é que nós vamos passar para uma criança se a gente não tem essas coisas? Jung, em uma das suas falas, em um dos seus livros, ele diz, retomando uma fala do budismo, especificamente do taoísmo, que ele diz que eu só posso levar alguém até onde eu já estou. Eu só posso encaminhar uma pessoa naquilo que eu sei fazer. Hoje, muitas vezes, a casa, a estrutura da casa, a organização administrativa da casa, ela vira uma bagunça na mão de um funcionário que tem que cuidar da casa. Por quê? Porque há algum tempo atrás, algum espírito de porco colocou na cabeça de um monte de mãe uma ideia, e eu não estou falando de machismo, que não é esse lugar, mas é uma ideia de espírito de porco. Minha filha não vai fazer igual eu, então ela não vai aprender nada de dentro de casa, ela vai estudar e vai aprimorar a vida. Não tem nada de errado nisso. A primeira frase é que burrice. Aí ela não aprendeu a cozinhar, a arrumar, a fazer as coisas, organizar. Como é que ela vai ensinar uma funcionária que tem que cuidar da casa aquilo que ela não aprendeu a fazer? Como é que o meu filho vai cuidar da vida dele se ele não aprendeu essas coisas dentro de casa? Como é que ele vai ensinar isso para um filho? Vai ensinar para alguém na continuidade das coisas? Então nós começamos
lugar, qual que é o meu papel? Aonde que eu estou? Como que é essa situação? Um outro aspecto da educação é o aspecto cultural. Isso também faz parte da educação. O aprimoramento intelectual do meu filho. E será que o que a gente vê é preparo para essas coisas? Porque nós vemos os pais preocupados com escolas que dão milhares de recursos. Lá tem judô, tem isso, tem aquilo outro. Mas será que lá tem algumas posturas que são fundamentais para o relacionamento da criatura humana? A começar, lá meu filho é alguém ou é mais um número? Porque tem muita escola que você é inscrição número tal. Há muitos pais preocupados em colocar em filho porque eles têm que passar. Agora não é no vestibular, é no Enem. Mas será que a vida escolar, a estrutura de aprimoramento intelectual, e aqui eu tenho certeza que tem muita gente na área de educação, foi feita exclusivamente para alguém que passar no vestibular? Será que é esse o único papel da escola? E essas escolas que têm esse papel, elas têm uma abordagem, e nós vamos voltar a falar sobre isso. Um outro fator importante a pensar na educação são os aspectos afetivos. Porque é a partir da relação afetuosa dos pais com os filhos que os filhos vão aprender as virtudes na vida. E hoje, o que a gente vê é um bando de criança abandonada diante da televisão ou diante do computador, que mal vê o pai e a mãe nos finais de semana. Como é que isso vai ter um desfecho? E aí eu já ouvi muitas vezes os pais falar, mas a gente precisa trabalhar para dar o melhor para o nosso filho. E aí eu pergunto sempre, me incomoda, e o que é o melhor para o seu filho? Porque um filho que é abandonado na frente da televisão, do computador, certamente é um filho que vai ser problema. E aí o pai vai bater na porta do meu consultório e querer me entregar o filho para que eu resolva o que ele não fez. Ah, mas eu estou cansado, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Nós vamos ver e pensar nessas situações que está acontecendo. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente vai mudar todo o contexto, e nem que a historinha da mamãe dentro de casa e o papai na rua trabalhando é o ideal, que também não é o ideal. E se fala de falta de educação de um lado hoje, por ausência, a ausência não era diferente, porque na minha época o pai era ausente do mesmo jeito, mesmo nesse papel. E muitas mães não davam conta do seu papel por falta de informação, de estrutura e até de possibilidade de se realizar para ser um pouquinho mais feliz e fazer alguma coisa melhor dentro desse contexto. Um outro aspecto educacional importante da relação são os aspectos sexuais. É papel da família educar os seus filhos do ponto de vista da sexualidade. E se antigamente não se falava nada, hoje a grande maioria do que se fala pode se julgar fora, e também não serve para a educação. Raramente você vê pais que
que se propõe a um papel digno e adequado no processo de educação sexual. Por quê? Porque nós, a grande maioria que estamos aqui, não somos educados sexualmente. Temos enormes preconceitos de se falar sobre isso. Sexualidade é um tabu constante. E dentro da escola isso é visto, às vezes, de uma maneira muito fria. Dentro das escolas religiosas a coisa é muito pior, porque os senhores das ordens religiosas, seja católica, evangélica, espírita, é um bando de preconceituosos. Um bando de preconceituosos. O que se fala sobre sexualidade incomoda profundamente. Alguns livros sérios da doutrina, que às vezes seriam extremamente úteis de serem usados, pelo menos para analisar e avaliar, várias federativas espíritas no Brasil, estaduais, proíbem a venda nas suas livrarias. Outro dia eu fui fazer uma palestra no estado, não interessa dizer qual, e no intervalo eu fui autografar os livros e vi alguém que tinha comprado um livro que, quando eu li esse livro, grande parte dele com lágrimas nos olhos, porque eu achei a mensagem e a profundidade da observação do Espírito de uma lição profunda. Esse livro chama-se O Bispo e é um livro psicografado por uma médium muito pouco conhecida por muita gente, que é a Ana Cristina. É um livro editado pela editora Boa Nova e o espírito que escreveu se chama José Vitor. E aí a pessoa que coordenava o grupo que me recebia virou, eu falei assim, que bom, esse livro, falei para ela, leia, porque esse livro é muito interessante para a gente. Ela virou para mim e falou assim, olha, é bom te ouvir, porque nós compramos aqui, contrariando a orientação da Federação Espírita do Estado, que proibiu que esse livro fosse divulgado dentro do Estado. Eu fiquei boquiaberto, porque eu não consegui entender o que o índex, né, da idade média que vive na cabeça desse pessoal é capaz de ver naquele livro, impedindo que ele seja lido, ou sugerindo que ele não seja. Então, nós temos tanto preconceito, a gente tem dificuldade de conviver com a sexualidade nossa. Como é que a gente vai educar os filhos? A gente tem dificuldades de todos os sentidos, até de falar de órgão sexual, falar de coisas que são científicas de todos os dias. Tem hora que a gente fala e o pessoal fica assim, assustado, quando depois no intervalo a gente diz assim, nossa, seja mais maneirado, porque o pessoal não está preparado. Só, mas eu estou aqui para isso, é para quem não está preparado. O povo está precisando pensar. Eu ultimamente acredito, eu escolhi uma frase de Jesus. É necessário que o escândalo é mais daquele que faz o escândalo. Eu que vou aceitar assim. Eu ando querendo escandalizar o mundo, para o mundo repensar na postura que a gente está vivendo em muitas coisas na nossa caminhada. Então nós vamos começar, antes de falar e voltar para a educação dos filhos, pensar no seguinte: como é que a gente vai educar filhos se o casal não tem educação? Se nós não pensamos e entendemos para que a gente casou. Por sinal, porque a gente tem umas respostas interessantes para que eu casei. Na minha época, e anteriormente à minha época muito mais, o povo casava para poder ir para a cama.
porque não podia ir para a cama, né? Hoje não precisa disso mais, porque já foi para a cama várias vezes. Ninguém precisa casar para ir para a cama. Não é esse o problema, né? Muita gente casava, muita mulher casava para ter a liberdade. Nunca vi tanta burrice. Saía da mão do pai e pegava um igualzinho, e aí a situação é complicada, porque se pai acha que manda, marido acha que é dono. Aí o próximo era complicado. Eu casei para ter minha casa e fazer o que eu queria. Olha, isso já é um absurdo. Porque a gente não casa para ter uma casa e fazer o que quer. A gente casa para ter uma casa e fazer o que precisa. Então, nós precisamos pensar, começar desse lugar. Será que a gente sabe para que a gente casa? Hoje, no momento atual, a gente não sabe nem quando se casa. Antigamente se casava quando ia no cartório, na igreja, essa coisa. Tem gente hoje que não vai ao cartório, nem vai à igreja e está casado. Ainda tem uma condição de direito, união estável. Que eu acho que é melhor do que casamento, porque união estável, você não gastou aquele dinheiro de acabar, pelo menos o prejuízo da festa não existe. Antigamente se falava que você casava quando fazia aquilo. Hoje você já fez aquilo, não deu tempo para casar, né? Eu falo, inclusive, que saiu de moda. Tinha uma música linda que eu gostava, e o título dela era a camisola do dia. Hoje não tem a camisola do dia, porque você não sabe do dia que vai usar a camisola. Aconteceu, não deu tempo de levar a camisola do dia. Então não existe. Então, nós nem sabemos que dia que a gente se casa. Começa com esse lugar, que dia que fulano casou? Ele já mora junto há muito tempo. O povo agora, depois de 3, 4 anos junto, resolve fazer um teatro bonito, que é o casamento, né? Coisa toda, linda, maravilhosa. O povo implicar, eu não tenho implicância, não acho lindo, choro nos casamentos, todos os casamentos. Acho lindo, não casei assim, mas acho bonito, não tem problema com o casamento. Mas o pessoal não sabe nem quando casou. Quando é que a gente casa? Se eu não sei isso, como é que eu vou saber para que eu estou com o outro? Para que eu vou morar com alguém na minha vida? Dividir espaço. Para que isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que o casamento foi feito para que a gente compreenda e domine um monte de impulsos que a gente tem na vida. E eu não estou falando aqui de impulso sexual, não. O primeiro deles é a questão do egoísmo. Aonde tem duas pessoas, sempre se tem que renunciar a uma coisa. Você tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para ter outras. E a geração canguru, ela não aprendeu isso, porque ela ganhou tudo na vida. Então ela acha que ela vai casar com alguém, e esse alguém vai ter que continuar fazendo o que o pai e a mãe fizeram a vida inteira, que é cobrir dívida, fazer as coisas, cobrir os erros, aceitar tudo, fazer tudo isso que pai e mãe erradamente anda fazendo com a geração canguru. Eu tenho que aprender a controlar os meus impulsos, né, de libertinagem, de fazer quando eu quero, porque se eu moro com alguém, as coisas têm que ter tempo, hora e organização, né? Tenho que dividir essas situações em todos os sentidos. Então, quem acha que a gente casa para amar alguém, olha, eu vou falar com vocês, isso
algum momento da terra vai ser verdade. Mas, ultimamente, a gente não casa para isso. A gente casa pelo menos para aprender a tolerar e respeitar as pessoas. Se a gente fizer isso, já está bom. De bom tá. Porque a maioria das pessoas não fazem essa situação. Se alguém disser assim, eu casei porque eu amo aquela pessoa, esse indivíduo está precisando deixar de acreditar em Papai Noel e Coelhinho de Páscoa, porque ele não sabe o que é amor. Eu nunca vi amor, esse amor acaba rapidamente, é fogo de palha, né? Amor é uma construção, né, de décadas, de séculos na vida da criatura. A gente, quando fala que ama as pessoas, na realidade, a grande maioria tem interesse quando não tem tesão. Mas amor, essa palavrinha tem sido utilizada com muita facilidade e com pouca propriedade. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que eu estou no casamento também para aprender a ter limite. Para respeitar as coisas. Depois, quem casa, né? Casamento é uma sociedade. E quando a gente casa e faz uma sociedade, eu tenho um trabalho profissional e eu trabalho com casais sobre relacionamento. E quando eles chegam para mim, eu resolvo começar tudo de novo. Então vamos casar. Vocês estão falando que vocês estão casados, mas vamos casar. Aí eles, nem que seja porque está tudo cheio de problemas, eles aceitam casar de novo. Então eu falo assim, então eu vou pegar um papel. E eu pego uma folha que eu montei há muitos anos, que se chama Contrato de Sociedade. E lá tem sócio 1, sócio 2, qualidade, qual que é a finalidade da sociedade, qual que é a missão da sociedade, quais são os papéis dos diretores, diz aquilo outro. Porque o casamento é isso. A gente precisa casar sabendo o que a gente vai fazer no casamento. Porque muito casamento acaba bem rápido, porque quando um ou outro se vê, eles estão sendo convidados a fazer alguma coisa que ele não pensava que ele teria que fazer no casamento, e que ele não gosta, e que ele não quer fazer. A gente, para casar, tem que saber quais são os objetivos que o outro tem. Porque às vezes o que ele quer na vida não tem nada a ver comigo. E se eu não discutir isso com clareza, o casamento vai virar uma bagunça, vai virar um problema. Você casa com alguém que quer passar todos os dias a vida, né, na frente de uma televisão, assistindo televisão. O outro quer passear todos os dias. Já começou a bagunça. O outro quer passar o final de semana jogando futebol com amigos. A única coisa que você não quer no final de semana é ir ver o marido jogar futebol com amigo. A coisa já começou a complicar. Porque eu não sei o que o outro gosta. Eu não sei o que o outro quer. E se eu não pensar nisso, o casamento vai virar um lugar de briga o tempo todo, de confusão. Os casamentos começam a acabar por duas síndromes que eu sempre falo e muita gente já ouviu. A primeira delas, né, é a síndrome da toalha molhada. O cara toma banho, acaba de tomar banho e
e joga a toalha em cima da cama. Você já começa a querer matar o indivíduo. Às vezes é ela, que agora a turma não aprendeu nada, a mulherada não cuida, não faz, não aprendeu, você também faz do mesmo jeito. E ele tem ódio, porque ele aprendeu que aquilo não é o lugar da coisa. O casamento já começa a não dar certo. Aí ele vai escovar os dentes. A síndrome do creme dental. Ele tem toque, é de baixo para cima. Ela aperta no meio, ele acha que é expedição e começa a abrir. Alguém fez assim, mas alguém vai perguntar isso? Você devia perguntar se para você é problema. Apertar de baixo para cima ou do meio para cima, você tem que saber como é que o outro aperta. Porque você ou vai aprender que ele não vai apertar do mesmo jeito, ou vocês dois vão arrumar uma forma de apertar para não brigar. Porque começa esse lugar. Começa esse lugar. Porque antes do casamento, todo mundo é bonzinho, é igual o deputado antes de eleição. Promete tudo. Depois que ganha, só faz essa porcariada que nós vemos no Brasil. Mas todo mundo promete. Todo mundo limpa. Homem, por exemplo. Você quer uma coisa mais complicada do homem? Existem 3 tipos de homens. Só dois prestam e um não presta. Melhorou, né? Porque podia ser 3 porcarias. Primeiro, homem, amantes. O segundo, namorados. Terceiro, marido. Os 2 primeiros é uma maravilha. Você vai entrar no carro, ele abre a porta para você. Espera você entrar, fecha a porta. Ele lembra o seu aniversário, leva flor, isso, aquilo, outro. Fica maravilha. Aí um dia o infeliz muda de classe, vira marido. Hoje ele levanta. Não apareceu a flor, você pergunta assim, você está lembrando que dia que eu? O quê? Tem que pagar o quê? Qual que conta que está vencendo? Aí a outra está acostumada, para na porta do carro, ele abre, vai entrar, assim, você vai entrar não? Você não vai abrir a porta não? Por quê? Você ficou aleijado? Não pode abrir a mão? Não pode cruzar a mão? Muda o papel. A mulherada também faz isso, mas os homens são especialistas nisso. Então, se nós não soubermos o que um gosta, o que o outro quer, quais são os objetivos do casamento, eu quero ter um filho, eu quero ter 5, já começou a briga, vai ter que arrumar 2 ou 3, porque não vai dar certo nessa confusão. Então, nós temos que entender que casamento foi feito para isso. E não para esse rela e rola que está acontecendo no mundo, que só rela e rola, depois só rola e rela. Só vira confusão. Nós temos que ter clareza dos papéis que a gente vai assumir. Não só o papel de companheiro e companheira, de marido e mulher, mas como os papéis nossos de pais e de muitas outras situações. Porque se tem uma coisa, por exemplo, complicada, a gente não lembra que depois que você casa, você vai virar uma coisa que é complicada, que chama nora e genro. Então, nora é tão ordinária quanto sogra. Então, você tem que pensar que você vai assumir esse papel. E se lá já tem uma caninana, você tem que ser uma cobrinha melhor, porque senão vai picar e não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente não casa, a gente não casa com marido e mulher, a gente casa com família. Pior que a maioria só descobre depois que casa. O amante é igual ao namorado, maravilhoso. E amante é ótimo. E a amante mulher, que é ótimo. Olha, todo marido reclama de menstruação. O homem não conhece mulher amante menstruada. Ela não deixa ele ir lá no dia 3, fica tranquilo. Não tem reclamação, foge dele na TPM. Fica tudo tranquilo. As coisas são desse jeito. E esses papéis, eles são complicadores socialmente, porque a gente não tem ideia dessa situação. Outra situação
O casamento foi feito e a gente tem que cumprir meta. Não quer ter filho? Eu quero ter uma casa assim? Eu quero viajar pelo mundo? A gente tem que fazer coisa. Isso não cai do céu. Custa trabalho, custa renúncia, custa transformação, renovação de conceitos, de posturas, né? Porque uma outra coisa que a gente tem que ter no contrato, não é porque eu casei e a gente se comprometeu isso, que vai ter que ser sempre assim, porque no caminho a gente pode descobrir que esse caminho não é o ideal. E eu tenho que mudar as minhas metas. Mudar as coisas, mas não sou eu que tenho que mudar as coisas. É o outro que tem que entender, ele tem que aceitar. Ou pelo menos ele tem que perceber o que está acontecendo. A gente vê muito isso, por exemplo, casais que se casam numa mesma religião e que durante o casamento um dos cônjuges muda de religião. E às vezes ele quer enfiar a religião dele goela abaixo do outro. Então a gente tem que renovar essas coisas. Não é porque eu resolvi ser espírita que a minha companheira tem que ser espírita. E eu não posso fazer esse caminho sem que ela seja notificada e isso seja discutido. E quais serão os limites dessa questão dentro da casa? Porque isso muda tudo, inclusive a educação dos filhos. Então, enquanto casal, se a gente não pensa nesse processo, não entende que casamento não foi feito para fazer sexo, nem para morar numa casa só, né? Mas é que é muito mais coisas. E que o objetivo de eu estar no casamento é um aprendizado de reforma interior, que sou eu que tenho que aprender a renovar na minha vida e não exigir que o outro se renove para o meu interesse. Enquanto eu não entender isso, as coisas vão ser bastante difíceis. Ontem eu falava na palestra uma situação que eu vivi. Uma paciente chegou no meu consultório e virou para mim e falou assim: doutor, não adianta o senhor falar, eu não volto mais, não vou fazer mais terapia não. Eu falei assim: não, por quê? Não, doutor, eu cansei, tem 3 anos que eu faço terapia, meu marido não melhorou até hoje. Mas a senhora faz terapia de tabela, a senhora faz terapia e melhora? Então a senhora pode parar a terapia mesmo, porque a senhora não entendeu para que é terapia. A terapia é para mim, não é para o outro. A terapia é para a minha avaliação, minha reformulação, meu reaprendizado, não é para o outro. Eu não sou obrigado a viver com ninguém cujos comportamentos não se adequam àqueles princípios éticos que eu tenho na vida. Mas ninguém é obrigado a agir na minha vida do jeito que eu quero, que eu gosto, porque eu quero e gosto. E isso é muito difícil. Muito difícil. Os casamentos, eles começam e acabam pelos mesmos motivos. Ah, você vai casar, por que você está casando? Ô doutor, olha, ela é ótima, é uma pessoa alegre, ela é social, onde ela vai, ela conversa com todo mundo gosta dela, ela é exatamente o oposto de mim, e assim, é bom que ela me complete. Aí uns tempos depois você encontra com ele, como é que está o casamento? Acabou o casamento, olha, eu não estava compreendendo. Por que você acabou? Ah, doutor, não estava casando. Ela é muito alegre, conversa, onde que ela vai, faz amizade. Ela é exatamente o oposto de mim, não dá para viver junto. As mesmas coisas que nos juntam, nos separam.
Porque o que nos junta e nos separa não é a qualidade do outro. É o exercício de aprendizado de se viver com a característica de um e de outro no dia a dia. E isso também é educação. E a palavra educação, ela vem do latim, educare, que significa, na verdade, tirar de dentro. Educação não é uma coisa que vem de fora. Educação é a capacidade que eu tenho de tirar de dentro de mim as coisas boas, as qualidades, os recursos que existem na minha individualidade. Então, a educação não é encher a cabeça do meu filho de informações, mas é criar recursos para que ele retire de dentro dele aquilo que ele tem de capacidade, de possibilidade na sua caminhada. Quais são as barreiras que a gente vê no aprendizado familiar? Por que as famílias não dão certo? A primeira coisa, que a gente encontra é isso aqui: imaturidade emocional e moral. A maioria dos casamentos, eles não dão certo por causa da imaturidade do casal. Porque qualquer relação que exige renúncia, ela exige maturidade. Porque eu tenho que entender não só o que eu tenho que renunciar, mas eu tenho que entender quais são os recursos que eu preciso para fazer essa renúncia. E buscar aquilo que eu não tenho, para que eu tenha alicerce na hora certa daquilo que eu preciso. Então, a grande maioria dos casamentos convivem hoje com uma imaturidade emocional imensa. Porque, independente de serem casais novos ou velhos, e a gente vê muita gente ainda casada só se suportando, não é casado, é junto ou ajuntado, com casais novos da mesma forma, porque as pessoas não pensam e não fazem dessa forma. Não se cuidam do emocional. Se anteriormente a gente não tinha o emocional, porque o medo dos nossos pais não nos deram recursos para ter segurança, hoje a inabilidade dos pais no processo de educação também deixa as crianças extremamente inseguras. E toda pessoa insegura, ela se torna egoísta. Por quê? Porque como eu não tenho uma base, eu não tenho nada ao meu redor, eu volto para mim mesmo, que é a única coisa que eu tenho como referencial na vida. Então, essa imaturidade, que a gente vê, por exemplo, a adolescência que deveria terminar aos 17, 18, que está indo para os 35, 40 anos de idade. Isso é uma das grandes barreiras da educação. A falta de princípios morais.
de posturas éticas dentro de si mesmo, né, te leva a tomar comportamentos que às vezes o outro não dá conta de conviver. E isso complica o relacionamento. Uma outra barreira é essa do desconhecimento dos propósitos, do que, para que a gente tem uma relação conjugal, para que a gente tem filhos e constrói uma família. Porque tem muita gente que tem filho para provar que é macho e provar que é fêmea, que ela tem capacidade de parir e que ele tem um filho no mundo, mesmo que ele nasça com a cara do Ricardão. Foi ele que registrou, ficou aí no mundo achando que ele é pai da criatura na vida. Porque é o interesse de aparência. Eu vejo na minha profissão muita mulher que fez isso. Ela teve um filho, pôs na mão da babá, pôs na mão. Ela não quer saber de mais nada. Ela queria que o mundo soubesse que ela pode gestar um filho e botar um filho no mundo. Né? Os homens, muito pior do que isso. Né? Embora sendo homem, eu trabalho com isso, eu não tenho jeito de falar de homem de uma maneira boa dentro de relação conjugal e familiar, porque a grande maioria de nós somos péssimos pais e somos péssimos maridos. Mas preocupante ainda, achamos que somos bons pais e bons maridos. Vivemos nessa falsidade. Então nós temos que repensar essa coisa. Uma outra situação complicada é da infidelidade aos compromissos assumidos. E aqui eu não estou falando de infidelidade de conjugal, de ir para a cama com outra, né? Isso acontece porque é consequência do modo de vida. Mas da infidelidade, de eu me comprometer a cumprir meu papel, fazer a minha parte, fazer as coisas da vida e não assumir. E um outro problema atual e importante, que é a obsessão. Os casamentos cheios de maturidade, dentro dessa perspectiva de ação, são fadados a caírem no processo obsessivo. Os espíritos que querem nos perturbar encontram um caminho muito fácil na sua companheira, no seu companheiro, nos seus filhos, que te tiram do sério, que te põem num comportamento muito complicado e a situação fica muito difícil. Então vamos voltar àquela outra questão. Vamos começar a falar um pouquinho disso. O que é um espírito? O que somos cada um de nós que estamos aqui? O que é cada um dos nossos companheiros, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos? Quando a gente fala que o processo de educação é voltado para o espírito, nós estamos ampliando essa questão a partir do momento que a gente entender o que verdadeiramente é um espírito. A primeira coisa, o espírito, na fala bíblica, é imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E o que significa isso? Que a gente parece com Deus, a nossa fisionomia? Não. É que nós temos potencialidades. Todo mundo
mundo tem potencial para fazer tudo que precisa. Todo mundo. Todos nós. Mesmo aquelas pessoas que carregam alguns tipos de deficiência, elas têm potenciais. E nós temos que entender que os nossos filhos têm potenciais e a gente precisa descobrir os verdadeiros potenciais que eles carregam dentro deles, de tal forma que a gente possa estimular este potencial. Mas a única forma de eu estimular alguém no seu potencial é conhecer esse potencial. Porque se eu não conheço o meu filho, como é que eu vou fazer alguma coisa por ele, estimular algo que ele carrega em potencial, se eu não sei quem ele é? Quantas pessoas aqui já foram chamadas na escola, por filho adolescente, que a supervisora, a pedagoga chamou e falou assim: seu filho está fazendo isso, e você cai de boca aberta porque você não acredita, porque não é assim que eu vejo meu filho, que você não conhece o seu filho na totalidade. Quanta mulher, quanto homem cai numa situação de revolta, porque de repente descobre que o marido ou a mulher está com um comportamento que ele nunca esperava ou ela nunca esperava dele, porque ela não conhecia realmente com quem ela estava. Então, para que eu desenvolva a potencialidade do meu filho, eu tenho que saber o que meu filho tem de potencialidade. E a única forma que existe isso é viver com ele, é conviver no dia a dia. E entender que por maior dificuldade que o seu filho apresente, ele carrega dentro dele capacidade de mudança. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser na próxima encarnação, mas um dia ele vai despertar. Então semeia, que um dia isso vai dar colheita. Outra situação é que todo espírito é herdeiro de Deus. E como herdeiro de Deus, nós temos um fatalismo divino. Todos nós vamos ser perfeitos, não como Deus, porque nós não vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos ser perfeitos enquanto criatura. Então, seu filho, você, seu marido, seu pai, sua mãe, todos nós temos um único propósito na vida: de alcançar a perfeição. Todos nós. Então, casar, ter filho, trabalhar, frequentar o centro espírita, fazer qualquer coisa na vida, tem que ter um objetivo que possa aprimorar a minha alma. Se eu estou fazendo qualquer coisa na vida que não aprimora a alma, eu estou indo contra o propósito real da vida. Outra característica do Espírito: o Espírito é o Senhor de conquistas milenares. Ninguém recebeu anjinho dentro de casa. Nenhum dos nossos filhos é papel em branco que você vai escrever tudo e ele vai aceitar. E agora é que não vai aceitar mesmo, porque os espíritos que estão voltando à Terra, nós vamos ver, tem características muito marcantes.
começam a mostrar as garrinhas ou mostrar as capacidades muito cedo na vida. Então não precisa achar que vocês têm filhos anjos, que vai ser todo mundo bondoso, todo mundo tranquilo, que ele não tem defeitos, que ele não possa ser ladrão, que ele não possa ser traficante, que não possa ser viciado. Todos carregam experiências milenares. Umas boas, outras difíceis. Mas a gente entender que a gente não está conversando com qualquer criatura. E que a gente tem que estar pronto. O meu filho mais velho, bem pequenininho, ele não tinha nenhuma ideia, nenhuma possibilidade de saber que eu tinha informações sobre eu e ele há mais de um encontro interatório. Quando eu chamava a atenção dele, ele não falava direito, ele virava para mim, apontava o dedo e dizia assim: não fala assim comigo, eu te conheço. E eu esfriava, porque eu pensava assim, se ele me conhece, nós estamos perdidos. E essa é uma verdade. Os nossos filhos nos conhecem. Eles têm experiências milenares. Eles sabem como é que nos seduz, como nos agrada, como mentir para a gente, como fazer o bem para a nossa vida. Eles conhecem essas coisas. Então, nós precisamos sair desse lugar que é fácil lidar com essa turminha. Não é fácil. Não é fácil. Como não foi fácil lidar conosco e não foi fácil lidar com as gerações. Porque esse conhecimento de cada um de nós, né, infelizmente ainda é impregnado de muitas experiências difíceis, porque nós somos alma em evolução. A gente tem aptidões e tem deficiências. Tem coisas que a gente tem facilidade para fazer. E tem coisas que a gente não tem competência ainda para fazer na vida. E os nossos filhos carregam deficiências, não só físicas ou mentais, deficiências morais. Mas eles também têm aptidões, têm coisas que eles sabem fazer e que a gente deveria aprender, que nós somos lidando com o Espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, ele não tem sexo como a gente entende, então a gente deveria aproveitar as aptidões dele para eles melhorarem. Ah, mas meu filho não vai cozinhar não, isso é coisa de mulherzinha, de gay. Às vezes é ali naquele lugar que ele vai conseguir fazer muita coisa na vida que ele precisa para melhorar. Minha filha jogar futebol, isso é coisa de sapatão, não vai fazer não. Às vezes é o lugar que ela vai aprender disciplina, conviver com equipe, aproveitar as aptidões que ela tem para aprender coisas que a gente não sabe que aquele espírito precisa aprender. Nós temos que mudar o nosso olhar para aquela criatura que chega à nossa casa num processo de reeducação. Num processo de reeducação. Na verdade, a gente às vezes não tem essas informações. Alguém fala assim, mas se eu soubesse disso, olha, nem sempre saber dessas coisas resolve. Porque eu conheço muita gente que tem algumas informações fidedignas sobre os filhos e que não adiantou muita coisa, porque ele não melhorou, ele, pessoa, não mudou de comportamento, então ele não deu conta de oferecer mais para o filho na sua caminhada. Uma outra situação
situação é que o filho, né, é o morador de um planeta em transição. Nós estamos num momento da Terra que tudo é complicado. Que os nossos valores, eles estão sendo mexidos. E se eu não lidar com esses valores, eu também não vou conseguir lidar com os valores dos meus filhos. Que eu vou ter que aprender a agir e reagir de uma outra forma quando duas mulheres se beijarem na novela às 9 horas da noite. Que em vez dos meus preconceitos, eu vou ter que entender o que aquilo significa realmente. E o que eu posso utilizar para me melhorar diante daquilo, e o que eu posso utilizar disso para refletir com meus filhos no processo de educação. E não simplesmente me horrorizar com as coisas, porque não adianta. Porque hoje, duas mulheres resolvidas na vida, como Fernanda Montenegro e Natália Timbé, e amanhã é a sua filhinha Joana, Joaquina, Felisbina, com a amiguinha dela, que se encontra beijando na porta da sua casa. E o que você vai fazer? Você vai desligar a televisão, mandar a Rede Globo mudar o contexto da história, ou você vai quebrar sua filha na surra, acreditando que você vai mudar a sexualidade? Como é que você vai viver com essas coisas? Como é que você vai enfrentar essa história da filha, né? Recebe lá para a gente. Da filha que vira para você e fala assim: pai, hoje eu vou dormir com o meu namorado. Não pode. Por que não pode? Porque não pode, eu quero. Mas o meu irmão dorme com a namorada dele todo dia aqui em casa. Mas o seu irmão é seu irmão. Por quê? O que ele tem melhor que eu? Que diferença tem nesse lugar? Por que ele tem direitos que eu não tenho direito? Ou você não passar o ridículo. Né? Há poucos dias eu vi isso, né? Uma pessoa de uma outra religião muito fechada virou e falou assim, num bate-papo: não, porque a minha filha vai se casar o mês que vem, né? E ela está casando, eles têm um termo lá que é como se fosse limpa, pura, mas não é esse termo. E a prima, que era conhecida minha, depois que ele falou, virou e falou assim: só se ele arrumou água que limpa isso tudo, porque a sujeira já aconteceu há muito tempo. É ridículo. Se achar que alguma menina ou algum cara vai casar hoje e não tem uma vida sexual ativa com o companheiro e a companheira, isso é história. Com raríssimas exceções de casais que se escolheram, que quiseram isso, e que é muito pouco comum essa situação. E isso não faz ninguém ser melhor, pior, mais puro, impuro diante de Deus, não. É diante das nossas cabeças que isso é complicado. E nós temos que resolver esses nossos conceitos. E entender que nesse planeta aqui a gente está cheio de desafio. Os nossos filhos hoje enfrentam problemas seríssimos sociais. Mesmo que eles tenham nascido numa condição econômica melhor, aí às vezes os problemas de desafios sociais ainda são muito maiores. Entender que esse espírito, no momento atual na Terra, é um homem tecnológico, um homem envolvido com desenvolvimento. E
estão chegando à Terra, eles têm uma capacidade de lidar com tecnologia, com essas coisas que a gente não tem. Os meninos pequenininhos, não sabem ler, não sabem inglês, não sabem nada, eles são capazes de pegar um jogo, jogar um jogo e saber todas as regras. Eu ontem fiquei uns 15 minutos vendo o filho do Evandro de Guapé jogando. Achei bonito o jogo lá, as imagens. E eu fiquei pensando assim, como é que esse menino dá conta desse jogo? Eu caí em todos os buracos, eu ia morrer em todas as zonas e não ia entender nem para que é o jogo. Né? E às vezes o menino está assim, não, tio, pode jogar assim. Eu não sei, tia, é muito fácil, vai lá. Porque para ele é fácil. Né? Há pouco tempo eu vi o filhinho de um amigo, 1 ano e 4 meses. O pai dele estava com o iPad, o iPod, que eu nunca sei que nome que esses trem tem. Aí ele pegou, quando o pai dele, ele pegou e tomou do pai dele. Quando ele pegou assim, já com os dedinhos puxando a tela. Olha, eu para puxar a tela do computador da minha mulher, do telefone, ela disse, você é muito bruto, muito grosseiro, que eu abria tudo e não conseguia fazer nada. Ele só puxa o dedinho, uma facilidade, não abre coisa errada, não descobre a tela da galinha pintadinha, de não sei o que, um porquinho, e vai abrindo as coisas, que eu vou gastar 500 anos, não vou fazer nada disso. A maioria do povo aqui tem celular de última geração, que podia ter o de última, porque lá tem 800 aplicativos que você não sabe nem para que serve o aplicativo. E a nossa geração é uma geração que tem medo. A gente foi criado que não podia estragar as coisas, porque elas tinham que se conservar. Hoje elas se estragam toda hora e mudam. A gente tinha, quando eu era bem pequenininho, na minha casa tinha rádio, não tinha nem televisão. E o rádio tinha 3 botões, né? Um botão para ligar o volume, para mudar de AM para OM, que não tinha FM, né? E tinha para mudar a estação do rádio. Então, a gente só sabe mexer em 3 botões. Hoje tem 800 botões, eles fazem isso lá, ele vai falar, descobre, está aqui. E você pega e fica com medo. Isso é simples, isso é um desafio. Porque os nossos filhos hoje sabem culturalmente, quando adolescente, muito mais do que nós. A maioria de nós aqui fala português mal. A meninada hoje chega com 16, 17 anos, falando português e falando inglês de uma maneira fluente. Os meninos sabem de coisas que você não sabe. Os meninos conhecem todas as drogas que você nunca usou. E ele não precisa nem usar, porque o coleguinha fuma maconha, o outro toma esse, ele vai na festa, o pessoal toma ácido e cheira pó, e o fulano da escola vende pedra de crack. Ele conhece tudo. E você não sabe de nada. Eles têm conhecimento de artista, disso, daquilo outro. Eu fico assim, eu fico tentando aprender, não consigo. Né? E às vezes você passa aperto. Uma paciente minha internada, esquizofrênica, que os outros acham que esquizofrênico não é capaz de nada, né? Ela resolveu me mandar informações textuais dentro do hospital. Ela escrevia. Só que ela resolveu, pelos delírios dela, que ela devia me mandar tudo em inglês. Então, se eu não soubesse o beabá do inglês, eu estava útil. E um dia ela deve ter pensado, doutor, hoje eu escrevi nas 2 línguas, não sei se o senhor vai entender inglês para poder entender o que eu estou falando, mas é para o senhor. Ela escreveu o texto em inglês e traduziu para o português. Embora doente, delirando, alucinando, com a competência, a capacidade dela. E nós temos que entender que esse lugar é muito complicado, porque eu tenho coisas para ensinar a pessoas que têm coisas para me ensinar. E isso exige uma palavrinha que a gente desconhece, que se chama
humildade. De saber que os meus filhos sabem de coisas que eu não sei. Mas eles não sabem de coisas que eu também sei. Eu tenho que ter humildade nesse momento que não sei, como tenho que ter autoridade para passar para ele aquilo que eu sei. Então é uma questão extremamente complicada. Eu vejo um monte de adulto, principalmente, né, depois dos 80, que passam anos na vida lá com o netinho, que perguntando, todo dia me pergunta, que dia que você vai arrumar namorada? Isso aqui no outro. Ele não quis nem entender, nem ver, né? E você pergunta, o sobrinho do neto, o sobrinho dele, como é que é a questão? E o titi? Aí eu gosto muito do titi, mas o titi é gay, você sabia disso? Ele sabe, ele reconhece, ele convive muito tranquilamente com essa informação, com a qual você não conhece, você não reconhece, e às vezes você desconhece na sua vida. Então nós temos que pensar que esses são desafios que se apresentam para nós o tempo todo. Porque a realidade da criatura, para quem nós estamos ensinando alguma coisa, é uma criatura que tem isso aí dentro dela. Como nós, tendo deficiências e aptidões, experiências, desafios, potencialidades diferentes das nossas. Então, se eu não pensar nisso, o processo de educação vai para água abaixo. A educação cultural que nós vamos falar está com problemática por isso. Porque esqueceram que estão dando aula para homens tecnológicos. Uma escola com recurso didático de péssima qualidade. Os meninos preferem a mídia, preferem um monte de coisa, onde eles vão aprender ver coisas mais interessantes, porque eles não recebem essas coisas interessantes na escola. Eles estão certos ou errados? A questão não é se certo. A questão é de adequação. Se a escola não adequa, eles não estão errados. A escola está inadequada para poder ensinar para eles. Na minha época, você tinha que usar um monte de recursozinho para a escola. Hoje os meninos têm tablet, ele ensina, faz, muda, tem computador. Eles podem aprender de outra forma, se você souber utilizar. Isso é importante. E isso é importante a gente pensar no movimento espírita para quem trabalha com evangelização infantil, para quem trabalha com um grupo de jovens, porque eu vejo o movimento reclamando que os jovens estão sumindo do movimento, mas o movimento não se adequa aos jovens. Quer que o jovem viva com aquele troço que na minha época era recurso top, agora não é recurso top, ter violão, musiquinha só e mais nenhum recurso. As coisas têm que ser diferentes. Processo de trabalho educacional tem que ser totalmente diferente nesse sentido. Então vamos começar, lembrando que o processo educativo ele não se inicia aqui. O processo educativo ele começa no mundo superior, quando um pai e uma mãe resolvem vão ser pai e mãe. A gente deveria começar a se preparar para receber os nossos filhos. Fazer esse trabalho de transformação. Pais despreparados vão ter filhos deseducados. A não ser que ele tenha prêmio de ganhar um filho espírito superior que não
precisa dele para essas coisas. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente vai conviver é com essa realidade, com esse problema. O processo reencarnatório, né, ele já fala também desse processo educativo. Porque nós deveríamos nos preparar para o momento da fecundação. Os casais deviam estar preparados, especialmente energeticamente bem preparados, para que esse momento de recepção desse espírito seja feito de uma maneira melhor para o casal e para aquele que vai reencarnar. Nós temos que lembrar, né, que a gestação, tudo que acontece com a mãe, com o pai, durante essa gestação, vai influir na vida desse espírito. Os desencontros, as brigas, os pensamentos bons, as condutas boas, as falas que ele escuta, as coisas que acontecem. Em certo momento do meu trabalho, eu recebi um rapazinho de 4 anos de idade para atender. E esse menino, ele tinha um comportamento que o pessoal chama hoje de comportamento hiperativo. Na minha época não tinha esse nome ainda, eu tenho poucos anos de profissão. Na época a gente chamava de disfunção cerebral mínima. Hoje mudou de nome, chama transtorno de hiperatividade, né, e de déficit de atenção e hiperatividade. Esse menino era agitado, ninguém aguentava ele em casa, nem na escola, no processo todo. E ele tinha uma característica muito interessante. Os Beatles já não estavam na moda. Mas esse menino, a única coisa que acalmava esse menino, eram os Beatles, ouvir Beatles. E a terapeuta que foi atendê-lo, eu era o psiquiatra que acompanhava o caso, ela, quando descobriu isso, ela resolveu que durante as sessões de luto, ela colocava as músicas do Beatles para ele escolher qual que ele queria ouvir, e com isso conseguia que ele ficasse mais calmo e que ela pudesse trabalhar alguma coisa. Mas assim mesmo, a queixa em casa era a mesma e as coisas estavam acontecendo. E ela veio e me colocou uma coisa. Será que a gente, você conhece esse negócio de regressão? A gente não poderia tentar regredir esse menino para saber por que ele não consegue ficar parado, por que ele gosta tanto disso? Eu falei assim, olha, eu não sei se a gente vai conseguir isso. Mas a gente pode fazer o contrário. Se você quer saber disso, nós chamamos a mãe e vamos conversar com ela sobre isso. E aí nós descobrimos que durante a gravidez, que essa menina viveu, e a gravidez foi muito complicada. Imaginar que ele tinha 4 anos e ela era de uma família de classe média. Na época isso era um grande preconceito. Ela tinha 19 anos e meio com um filho de 4 anos. Ela ficou grávida antes dos 16. Então isso virou um inferno na vida dessa mulher. E ela chorou a gestação inteira, porque ela foi ofendida de todas as formas por estar grávida. E a única coisa que a acalmava era ouvir os Beatles, que era o que ela gostava. E aí nós fomos conversar com ela, e ela não conseguiu nos dizer muito mais coisa. E eu falei com a terapeuta, vamos ser atrevidos, vamos tentar
fazer regressão, mas como é que fazer? Ela falou assim, ó, se ele gosta de Beatles, vamos botar ele para Beatles e vamos tentar pensar, levar ele para as coisas. E ela levou esse menino no exercício de regressão para a barriga da mãe dele. E ele, embora agitado, muito inteligente, ela perguntava para ele assim, o que você está sentindo? E ele falava que ele estava agitado. Você ouve alguma coisa? Ele dizia, eu ouço os Beatles. Mais alguma coisa? Eu ouço uma voz que me diz assim, você não pode ficar parado, fique em pé, vai fazer alguma coisa, você não está doente. Outra frase. E isso foi a dica. Depois que acabou a sessão, nós chamamos a mãe e levamos para ela esse fato. Ela começou a chorar. Porque foi isso que ela ouviu o tempo todo da mãe durante a gravidez. A mãe ficou extremamente deprimida com tudo que estava vivendo, não dava conta, e a avó gritava o tempo todo, você tem que ficar em pé, você tem que fazer as coisas, você não pode ficar parado, você não é doente. E o menino aprendeu que ele não podia ficar parado. E aí nós fomos trabalhar com ele, que foi o que melhorou, num outro processo de trabalho hipnótico, que ele podia ficar parado, que ele podia ficar tranquilo, que ele não estava errado quando ficava parado. Então, para a gente ver, né, o quanto que essas coisas aqui podem pesar na nossa vida. Quantos medos, quantos comportamentos a gente carrega que vieram dessa situação. Nascimento, né? A gente tem que se preparar para receber o filho quando ele chega. E preparar os nossos corações para que ele entenda que a gente está alegre e satisfeito de recebê-lo dentro de casa. Nós temos que, então, entender também que os primeiros anos de vida, eles são fundamentais no campo afetivo da criança. Se a criança não se sente acolhida, desejada, respeitada, cuidada, ela vai entrar numa situação complicada dentro da escola. Se ela não perceber os modelos de pai e mãe na sua vida, de família, e da importância dessa família, as coisas vão ser muito difíceis daí em diante. Temos, né, a questão da formação intelectual e moral e a questão da adolescência, que nós vamos tomar depois do nosso intervalo, falando em outros aspectos desse processo. Então vamos para o intervalo, tem um cafezinho, daqui 20 minutos nós voltamos, tem os livros, nós estamos com os livros aí, inclusive tem um ano que a gente não veio aqui, nós temos 3 livros novos que nós lançamos aí, Histórias da Vida, Os Passos do Mestre, Na Viagem da Vida, e o livro Saúde e Espiritismo estão à disposição de quem quiser e a gente pode, inclusive, autografar. Nós retornamos então daqui